Durante mais de um século, uma disputa silenciosa definiu o rumo do planeta. Uma disputa que atravessou guerras, derrubou impérios, reorganizou sociedades inteiras e dividiu o mundo em dois blocos. Capitalismo e socialismo nunca foram apenas modelos econômicos. Foram projetos de poder. Foram apostas sobre como organizar o comportamento humano em larga escala. E, acima de tudo, foram promessas. Promessas de prosperidade, justiça, estabilidade e progresso. O problema é que quando essas promessas foram colocadas à prova do mundo real, quase nenhuma sobreviveu intacta. Comente aqui nos comentários a sua opinião e já se inscreve para não perder os próximos lançamentos. Antes mesmo desses nomes existirem, a economia era algo brutalmente simples. Durante a maior parte da história humana, não havia crescimento no sentido moderno. A riqueza vinha da terra, da extração e da guerra. Reis concentravam recursos, aristocratas controlavam a produção, e a maioria da população vivia apenas para sobreviver. Por milhares de anos, a vida foi um jogo de soma zero. Se alguém ganhava, alguém perdia. O comércio era limitado, a inovação rara, e a ideia de mobilidade social soava como fantasia. Foi só com a Revolução Industrial que essa lógica começou a se romper. No fim do século XVIII, algo inédito aconteceu. Máquinas passaram a substituir músculos. Fábricas substituíram oficinas. O capital privado passou a ter um papel que antes pertencia apenas ao poder político. Pela primeira vez, indivíduos comuns, não reis, podiam investir, assumir riscos e acumular riqueza em escala inédita. A produtividade explodiu. As cidades cresceram. Os salários, ainda que desiguais, começaram a subir. Mas junto com esse crescimento vieram consequências que ninguém conseguiu ignorar. Jornadas de trabalho desumanas, trabalho infantil, poluição extrema e desigualdade profunda. O capitalismo mostrava sua força e também sua brutalidade. Foi nesse contexto que o socialismo surgiu. Não como um devaneio acadêmico, mas como uma reação direta ao choque do capitalismo industrial. Intelectuais do século XIX olharam para as fábricas, para os cortiços e para os ciclos de miséria, e chegaram à mesma conclusão. O problema não era um erro pontual, mas o próprio sistema. Se a propriedade fosse coletiva, se os lucros fossem compartilhados, e se a produção servisse às necessidades humanas, a exploração desapareceria. Pelo menos na teoria, o conflito entre capital e trabalho poderia ser eliminado. A história, no entanto, raramente respeita teorias puras. A primeira grande tentativa de aplicar o socialismo em escala nacional não ocorreu em um laboratório, mas no caos. A Revolução Russa de 1917 destruiu o antigo regime, entregou aos revolucionários um país imenso, pobre e faminto. O novo governo estatizou terras, fábricas, bancos e recursos. Os preços passaram a ser definidos por planejadores centrais. O lucro foi tratado como inimigo. No papel, isso deveria gerar eficiência e igualdade. Na prática, gerou desorganização. Sem preços de mercado, o sistema não sabia o que produzir. Sem concorrência, a inovação desapareceu. Sem incentivos individuais, o esforço mínimo virou norma. A escassez se tornou rotina. Lenin acabou recuando parcialmente, permitindo algum mercado para evitar o colapso total. Enequant. Isso o capitalismo também mostrava suas falhas. No início do século XX, a acumulação desenfreada, a especulação financeira e a concentração de poder culminaram no colapso de 1929. A Grande Depressão não foi apenas uma crise, foi uma falência sistêmica. Bancos quebraram, o desemprego explodiu e milhões perderam tudo. Para muitos observadores da época, aquilo parecia a prova final de que o capitalismo era instável por natureza. O mundo se viu diante de uma verdade desconfortável. Nenhum dos sistemas funcionava como prometido. A Segunda Guerra Mundial mudou completamente o jogo. Sob pressão extrema, tanto economias capitalistas quanto socialistas foram forçadas a demonstrar suas capacidades reais. A União Soviética conseguiu mobilizar recursos com uma disciplina rígida, enquanto os Estados Unidos provaram que a inovação privada, quando coordenada pelo Estado, podia atingir uma escala industrial
jamais vista. Quando a guerra terminou, o debate deixou de ser teórico. Os números passaram a falar por si. Nas décadas seguintes, o mundo se transformou em um experimento vivo. O bloco soviético apostou no planejamento central. O Ocidente adotou o capitalismo, mas com regulações, redes de proteção social e aprendizados amargos da Grande Depressão. O resultado foi claro com o tempo. Apesar de avanços iniciais, a economia soviética começou a se afogar em ineficiência, cumpria metas irrelevantes, produzia bens de baixa qualidade e travava a inovação. Enquanto isso, o capitalismo regulado mostrava maior capacidade de adaptação. Não era justo, não era perfeito, mas se reinventava. Quando o Muro de Berlim caiu, a narrativa parecia definida. O socialismo centralizado não havia sido derrotado por armas, mas por falhas econômicas internas. Prateleiras vazias, incentivos quebrados, estagnação tecnológica minaram sua base. Mas a vitória do capitalismo foi breve, porque, ao longo das décadas seguintes, ele também mudou, e nem sempre para melhor. O setor financeiro cresceu mais rápido do que a economia real. O crédito se expandiu. A desigualdade voltou a disparar. E em 2008, o mundo reviveu um colapso que lembrava 1929, mostrando que a instabilidade nunca havia desaparecido. É aqui que o debate retorna, mas transformado. Hoje, quase ninguém defende capitalismo puro ou socialismo puro. As economias modernas são híbridas, misturam mercados, Estado, incentivos e proteção social. Países escandinavos combinam mercados livres, com impostos altos e forte bem-estar social. Os Estados Unidos seguem altamente inovadores, mas convivem com desigualdade extrema. A China criou um modelo próprio, misturando controle estatal com dinamismo de mercado. Sistemas diferentes, dilemas parecidos. Se há uma lição clara na história, não é sobre qual ideologia venceu, é sobre adaptação. Sistemas que se recusam a evoluir entram em colapso. Sistemas que se ajustam sobrevivem. O verdadeiro problema nunca foi o modelo em si, mas a concentração excessiva de poder, seja econômico ou político. A natureza humana não desaparece sob nenhuma ideologia. Ganância, medo, criatividade e ambição apenas encontram formas diferentes de se expressar. Antes de continuar, vale uma pergunta direta para você. Olhando para o mundo de hoje, qual desses sistemas parece realmente funcionar a seu favor? Deixa nos comentários. A história fica mais clara quando a gente compara pontos de vista. No fim, o embate nunca foi apenas capitalismo contra socialismo. Foi sobre quem controla as alavancas do sistema, quem define as regras, quem paga o custo quando algo dá errado. A história mostra que o sistema que limita o poder, corrige erros e cria incentivos equilibrados tende a durar mais, não por ser perfeito, mas por ser flexível. E se esse tipo de análise histórica faz sentido para você, considere se inscrever. Aqui, a história não é contada para glorificar ideologias menos, mas para entender os padrões que continuam moldando o mundo em que vivemos.